Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que ouvi os teus cumprimentos, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Amém? Normalmente chega dezembro, eu pelo menos fico pensando, né? Se continua a série que a gente já está fazendo, ou se prega um texto natalino, que é assim que a gente chama, né? O que não deveria ser uma crise. Não é bem uma crise, mas ter que escolher, porque o Natal, ele é o início, né, da fé cristã. E eu penso que até para o pregador existe uma certa saturação do tema, eu acho. Se eu for contar quantas vezes eu já preguei o texto da Anunciação, deve ter sido para mais de 10. E a gente sempre fica pensando, mas vai pregar de novo, né? Eu, pelo menos, já pensei assim, mas pregar de novo esse texto que eu já preguei. Então, isso é um problema mais nosso, ou melhor, mais meu, do que do texto em si, né? Há aqueles que ficam enfadados, né, com a data, porque ela é muito repetitiva, né, muito rotineira. Mas no final da história, tanto eu quanto vocês, nós precisamos entender que a anunciação do nascimento de Jesus, ela é extremamente importante para a fé cristã. E a gente precisa valorizar, né, relembrar, recontar a história do nascimento de Jesus todas as vezes, como se fosse a primeira vez. Esse é o desafio. Eu me lembro, antes de entrarmos no texto, permitam-me essa introdução, de quando o Luca era menor. Agora já não está tão assim, né? Mas criança se encanta muito rápido com as coisas, né? E ele via qualquer bichinho, né? Acho que todo mundo lembra, você já não fez isso, né? Via um cachorro, ficava uau, uau, uau. Aí o papai uau, uau. E aí ele continuava, uau, 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 uau. Papai já viu, né? Uau, uau. Ele a vida inteira encantado com o uau, uau, né? Enquanto eu já vi cachorro para me cansar, não sentia a mesma emoção de uma criança que vê algo novo, né? Ainda que não seja pela primeira vez, mas que o encante. Eu penso que nós deveríamos voltarmos, né? Deveríamos voltar a ser crianças, no sentido de pensar na anunciação, no nascimento de Jesus, como se estivéssemos ouvindo pela primeira vez, apaixonados, encantados, né? E que a rotina e a repetição não seja impedimento, né? Para que a gente realmente viva, relembre, experiencie de maneira intensa o que foi o nascimento de Jesus para os primeiros cristãos e para nós. O texto é curto, mas ele é recheado de significados teológicos, né? Diz assim, né? Naqueles dias Maria saiu apressada para uma cidade na região montanhosa de Judá. Vamos contextualizar. Maria era uma menina, provavelmente entre seus 13, no máximo 16 anos, ouviu do anjo que ela ficaria grávida do Espírito Santo, não era casada, não tinha tido contato com seu marido. Já falei isso algumas vezes. Isso poderia gerar um problema social terrível para ela, seria julgada, corria risco de ser apedrejada, e
tudo isso, né, acontece em meio ao milagre, acontece em meio ao projeto de Deus para a salvação do homem. Maria, então, tendo a experiência com o anjo e entendendo da gravidade e ao mesmo tempo da graça que seria ser um vaso, não é, usado por Deus, ela não corre para o templo, o que seria normalmente o caminho de qualquer um que visse um anjo no primeiro século. As pessoas não viam anjo à torta e à direita, né? Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e vê anjo aparecendo, Deus falando, o profeta dizendo, milagres acontecendo, mas a gente não pode se esquecer que desde a última vez que Deus havia falado no Antigo Testamento até o ministério de Jesus, já vai 700 anos aproximadamente. 700. Quantos anos o Brasil tem de descoberta? 500, né? Tinha se passado 700 anos. Mais tempo do que o descobrimento do nosso país. Pensa só, que Deus não falava nada pela boca de ninguém. Silêncio total. E nesse momento, Maria vai ter uma experiência em que 700 anos nada parecido havia acontecido. Uma menina, como falei, e que normalmente correria para o templo para falar com o sumo sacerdote. Era assim que as coisas funcionavam. Visto não somente a experiência do sobrenatural de ver um anjo, mas de estar grávida de maneira miraculosa. Isso já aconteceu no Antigo Testamento. Sara ficou grávida em uma incapacidade natural de não poder ter filhos porque já era velha. E você vai ter outros exemplos no Antigo Testamento de mulheres que se encontraram sobrenaturalmente grávidas. E elas iam até o templo, até o sacerdote, procuravam a autoridade espiritual, porque era assim que se fazia. Mas Maria não. A menina não vai para o templo. A menina anda em torno. E quando eu digo anda, é porque anda mesmo, tá? No máximo um burrinho aí para quem tinha uma condição financeira melhorada. Cerca de 120 quilômetros para cima das montanhas. Isso demoraria alguns dias, a gente não sabe quantos, mas provavelmente uma semana aí, caminhando, viajando até a casa de Isabel. Pergunta primeira, né, que a gente se faz é: por que Isabel? O que tem em Isabel que é tão especial para Maria que faz com que ela viajasse na contramão do templo, né, e passasse tanto tempo até chegar e se encontrar com essa sua parente? A chave está no que o anjo diz para Maria. O anjo diz para ela que Isabel, que era estéril e já era uma mulher de idade que não permitia ela ter filhos, se achava grávida de 6 meses. E que também era obra do Espírito Santo. Perceba, se você ler, por exemplo, o 36, né, diz assim: também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Perceba, o anjo fala para ela que aquilo que havia acontecido com Maria aconteceu de maneira semelhante com Isabel, mas ele não manda Maria ir até Isabel. Ele não diz, vai lá, né? Vá até Isabel. Essa é uma iniciativa da própria Maria. Ela decide ir. Ela segue a teia, né, daquilo que o anjo vai contando, daquilo que o anjo vai deixando entendido. Ela vai catando as migalhas, né? Vocês lembram da história de João e Maria? Quando se perdia na floresta, né, ia seguindo as migalhas de pão, né, os miolos de pão, e assim continuava a trajetória para que não se perdesse. A ideia é semelhante. O anjo diz algumas coisas, mas ele não dá coordenadas, né, claras, e os personagens, eles vão, à medida em que vão recebendo essas informações, seguindo um rastro, seguindo uma teia, seguindo uma rede. E é assim que Maria, ao ouvir que a sua parente, né, sua prima,
estava de 6 meses grávida, vista a sua incapacidade de engravidar, o que ela faz? Automaticamente ela falou, eu vou lá. Inclusive o texto nem diz o que ela vai fazer lá. Né? O que ela foi fazer lá? Mas ela foi. Então, que o texto começa para a gente, depois dessa decisão de Maria, que isso fique claro para nós, de uma menina, né? Diz o texto para a gente que ela sai com muita calma, né? Prepara a bagagem, guarda as coisas, é isso? Está escrito aí? Está escrito que ela foi como? Apressadamente, está na minha versão. Naqueles dias Maria saiu e foi apressadamente, ela ouviu o anjo e partiu na direção da casa de Isabel e Zacarias. E aí o 40 diz assim, entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Ela cumprimentou como se cumprimentava normalmente, né? A paz, ou algo parecido. Mas aí ela é tomada de surpresa, porque diz o 41, que quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Então, o que isso significa, né? Significa que o bebê de 6 meses começou a chutar, começou a se mexer, né? Estava quietinho ali naquele momento, mas houve ali, quem sabe, uma alteração no comportamento do bebê na barriga da mãe. Ficou mais, se movimentando mais ativo, né? E ela percebe isso, né? Que a criancinha salta no seu ventre, e aí o que diz o texto? Isso aqui é maneiro demais, assim. Estou tentando pintar o cenário aqui para que você imagine, né? E aí naquele momento em que a criança começa a chutar, né? Começa a ficar mais ativa, ela fica cheia do Espírito Santo. E você, tá pastor, mas e aí? E aí o escambau. Qual mulher na Bíblia que ficou cheia do Espírito Santo? Nenhuma. Nunca aconteceu. Não nesses termos. Havia mulheres no Antigo Testamento que foram usadas pelo Espírito Santo. Ok, mas cheias do Espírito Santo não. Porque a expressão cheio do Espírito Santo é uma expressão completamente do Novo Testamento. Completamente sobre o que Deus estava produzindo enquanto plano, enquanto revelação. Estar cheia do Espírito Santo aqui para Isabel é o que aponta para o Pentecostes, que todos, homens e mulheres, que estivessem em Cristo, seriam batizados permanentemente com o Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho do Espírito Santo aqui, para que a gente entenda a intensidade disso aqui. Como o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Ele usava o profeta, ele usava o rei, mas não era de maneira final e permanente. Era transitório, não é isso? O Espírito Santo usava o personagem e depois voltava para o Pai. Era essa a expressão. Já falei, por exemplo, quando Saul foi ungido rei de Israel, ele recebeu o Espírito Santo. Mas quando ele desobedeceu, o Espírito Santo o deixou e passou a habitar em quem? Em Davi, não é isso? Porque não era de maneira final. Ele usava o personagem e retornava para o Pai. A promessa para o Novo Testamento, que está em Joel, é de que haveria um tempo em que todos receberiam o Espírito Santo, homens e mulheres, todos, é óbvio, né? Não está falando de qualquer um que de alguma maneira deseja, mas todos que estivessem debaixo da aliança, do pacto, do Messias, da salvação, da cruz de Jesus. Isso vai acontecer em Pentecostes, quando o Espírito Santo ali enche os apóstolos, né? O Espírito Santo que foi soprado por Jesus, e à medida em que eles vão comunicando o Evangelho, as pessoas também vão recebendo o Espírito Santo. Então a promessa de Joel, vai dizer Pedro no seu primeiro sermão em Atos, vai se cumprir. Mas aqui no texto já é o apontamento para isso, porque pela primeira vez uma mulher, né, vai estar cheia do Espírito Santo e vai profetizar. E aqui tem tanta coisa, né? Dá para fazer tantas pregações aqui. E o que ela profetiza?
Ela diz assim, exclamou em voz alta. No grego, inclusive, ela gritou, tá? Ela não exclamou, oh, né? Oh, ela gritou de maneira efusiva, alegre, não é isso? E ela diz assim, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Profecia bem semelhante com a de Zacarias, que depois, né, que Zacarias, eu não sei se você sabe, está mudo. Zacarias é o marido dela, né? Ele está mudo porque ele não creu quando Isabel disse que ficaria grávida. E ele era um sacerdote, né? E a sua mudez só vai embora no nascimento de João Batista, porque Isabel está grávida de João Batista. E aí ele vai profetizar também. E diz o texto que Zacarias, cheio do Espírito Santo, de novo a expressão, profetizou. E o que ele profetiza? Ele conta a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de como Deus usou os patriarcas, de como Deus guardou o povo no Êxodo. Ele conta toda a história dos patriarcas, do plano de Deus até aquele momento. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender nesse processo de anunciação do Cristo, do Messias, do derramamento do Espírito Santo é que pessoas, anota isso, tá? E que isso seja uma regra para a gente ter um mínimo de discernimento espiritual. Pessoas cheias do Espírito Santo abrem a boca para abençoar. O que ela diz? Bendita. Você acha que ela disse isso porque ela acordou com vontade? Ela disse isso porque o Espírito Santo estava usando ela. Ela estava cheia do Espírito Santo. E ela vai dizer, né, de maneira efusiva, né, eloquente, alegre, bendita és tu. A gente pode parar por aqui e fazer, quem sabe, um pequeno contraste com o que nós vemos hoje, que as pessoas chamam de ser cheio do Espírito Santo. Hoje a rede social é alvo fácil para a gente bater, porque isso é a televisão da pós-modernidade, né? Chega fácil nas nossas casas. E a gente vê toda sorte de manifestação espiritual, né? Toda sorte de pseudo-milagres, pseudo-espiritualidade, pseudo-profecia em nome de Deus. Mas no final da história, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles bendizem, eles abençoam, eles abrem a boca justamente para que o outro ouça de Deus aquilo que Deus deseja que aconteça, o seu plano, o seu projeto salvífico, aquilo que ele tem enquanto beleza plena, divina, para os projetos que estão no coração dele. Eu sei que você deve estar pensando, mas espera aí, nem sempre foi assim, porque alguns homens, por exemplo, como Paulo, cheios do Espírito Santo, reprovava, né, falsos profetas. E sim, isso é verdade. Pessoas cheias do Espírito Santo, em outros momentos, vão expor, né, hereges, falsos profetas, e o Espírito Santo traz esse discernimento. Mas no nosso texto aqui, não tem nada mais além da boca de Isabel, na intenção, no desejo, usado pelo Espírito Santo, de ser bênção para Maria. E não pense você que isso é a coisa mais natural que poderia acontecer no texto, não, porque não é. E eu já lhe digo por quê. Isabel era mais velha. E a mulher mais velha, ela que deveria ser respeitada por uma menina de 14 anos. Pensa você. A Maria tinha que ir lá e fazer uma mesura, né? Baixar a cabeça lá, ó, cumprimentando a mulher mais velha. Que era assim que socialmente acontecia. Não só isso. Isabel era esposa de sacerdote. Maria não. Maria era uma menina do interior, não é? Que está visitando a sua prima mais velha, uma senhora, e a quem ela deve respeito, e esposa de um sacerdote que, inclusive naquele ano, estaria no templo, né, oferecendo sacrifício por todo o povo,
como sempre se fazia, mas você não vê aqui no texto um movimento de Isabel para colocar Maria no lugar dela. Você entende? Não tem nada de orgulho aqui, não tem nada de hierarquia humana, não tem, isso tudo cai por terra. A única coisa que Isabel vai fazer é reconhecer que Maria era bem-aventurada. Ela percebe em Maria, socialmente inferior a ela, que Deus estava usando Maria, então ela, alegre, efusiva, ela abençoa. Pô, isso aqui é lindo, né? Pessoas, crentes, salvos, cheios do Espírito Santo, abençoam, abrem a boca para abençoar, abrem a boca para que o outro seja abençoado, abrem a boca para trazer dádivas de Deus, abrem a boca inclusive para se diminuir, mesmo sendo socialmente maior, para que o outro realmente seja abençoado por Deus. E é assim que acontece hoje. Parece que é o contrário, né? As pessoas, quando se dizem cheias do Espírito Santo, na verdade elas estão chamando a atenção para si. Chamam a atenção para si. O foco, o alvo é ela, a produtora de milagres, né? O orador oficial, o usado por Deus, o pontífice, né? E tudo isso no final da história está muito longe, distante, anos-luz do que é realmente estar cheio do Espírito Santo. Portanto, se você quer uma evidência, não só do outro, se o outro está cheio do Espírito Santo ou não, mas se você está cheio do Espírito Santo, porque essa é uma pergunta que a gente deveria se fazer, né? E eu vou te fazer essa pergunta então. Se você não se fez, eu te faço. Você já esteve cheio do Espírito Santo? Eu não estou falando ouviu a voz do Espírito Santo em algum momento. Cheio do Espírito Santo. Faz aí uma recapitulação, porque no Novo Testamento isso é muito comum. É muito comum os crentes estarem cheios do Espírito Santo. E a gente? Será que eu estou cheio do Espírito Santo? Será que você já teve a experiência de estar cheio do Espírito Santo? E se teve, o que acontece? O que a gente sente? O que a gente vê? E eu vou te falar uma coisa que de repente vai te frustrar. Para você perceber se você está cheio do Espírito Santo, olhe para o seu coração e perceba se ele está desejoso de ser bênção na vida do outro. Porque é isso que acontece. É a gente entender que podemos ser instrumentos usados por Deus para que outros sejam abençoados. Não é ser empoderado, né, dos poderes alienígenas, dos X-Men. É ser bênção na vida das outras pessoas. E se você em um determinado momento se sentiu assim alegre, desejoso, você estava cheio do Espírito Santo. Amém? É bem mais simples do que o que a gente imagina. Agora, quando é o contrário, sobre a gente, né? E a gente só abre a boca para falar mal dos outros, né? A gente só abre a boca para dizer que fulano e ciclano não presta, né? É incapaz, não serve. Aí é a gente, né? Aí é a carne mesmo. Aí é quem nós somos, né? Mas estar cheio do Espírito Santo é abrir a boca para bem dizer, bem-aventurado, reconhecendo que mesmo Maria, menor hierarquicamente do que ela era bem-aventurada. Perceba, Isabel não fala assim, bem-aventuradas somos nós, né? Porque ela estava 6 meses grávida, né? E era um milagre. Mas ela não diz, bem-aventurados somos nós, né? Porque nós fomos escolhidos por Deus. E Isabel foi também, assim como Maria, né? Mas ela não diz isso, né? Ela diz, bem-aventurada és tu, a mãe do meu Senhor. Então, primeiro momento, nesse texto, eu vou dizer para você, uma característica de pessoas, de crentes que são cheios do Espírito Santo, é o desejo efusivo, alegre, iminente de ser bênção na vida de outras pessoas. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Mas tem mais, né? Segundo momento, olha o que vai acontecer. 42, ela diz assim, exclamou em voz alta, bendita és tu
entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. 43 diz assim: mas por que me acontece isto? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Mas esse texto aqui, meu, é assim, precoce na história. Primeiro, né, Isabel vai ali abençoar, né, como eu falei, de maneira intensa. No segundo momento, ela reconhece que ela não era digna de passar pela experiência que ela estava passando naquele momento. Não é isso? Ela diz assim: por que isto me acontece? O que ela está dizendo é: o que eu fiz para merecer, né? Porque ela sabe que não fez nada. Ela é alguém que recebeu um milagre de Deus, ainda que não merecesse, e está tendo uma outra experiência agora sem ser merecedora. Então ela reconhece a sua incapacidade. Então, a gente falou do primeiro aspecto, né, de ser usado pelo Espírito Santo, que é o que mesmo? Vamos ouvir? Ser bênção na vida dos outros, né? Aí eu vou aqui, esse aqui é de improviso, tá? Porque eu pensei agora, será que foi, né? Vai saber, né, mano? Linha B, né? Porque não é o segundo ponto, não, é um desdobramento do primeiro ainda. Ser cheio do Espírito Santo é perceber a sua incapacidade. É o que Maria está fazendo. Nem é o meu segundo ponto, mas é um linha B aí. Perceber a sua indignidade. Você já está cheio do Espírito Santo? É só você começar a pensar. Quando foi que Deus te abençoou, te usou de uma maneira, e que você, ao invés, né, de se encher de vanglória e vaidade, se questionou: cara, quem sou eu para merecer isso? Também é um aspecto de quem está cheio do Espírito Santo. Mas vamos avançar, né? Porque esse é o linha, né? O segundo aspecto é que ela reconhece a sua pequenez, né? E ela diz assim: mas por que me acontece isso? Que venha me visitar quem? A mãe do meu Senhor. Que Senhor? Quem é esse Senhor aqui? Que eu não estou vendo no texto. Aqui tem tantas coisas, né? Eu fiquei pensando, dava para ser um texto apologético, inclusive para quem diz que a vida, né, só começa depois do estágio X, né, de gravidez, né? Porque não só a discussão sobre o aborto lida com isso, mas até uma pergunta teológica. Quando é que a vida realmente passa a existir no ventre, né? Segundo Lucas, porque ela se encontrou grávida do Espírito Santo, uma semana de gravidez aqui já está valendo. Porque Isabel reconhece que no ventre de uma semana de Maria está o Senhor dela. Não é o que viria a ser o Senhor dela. Não é o que potencialmente seria o Senhor dela. Já estava lá o Senhor dela. Está entendendo isso? Mais claro do que isso, para esse tipo de discussão, não tem como ser, né? Mas ao mesmo tempo, era algo muito inicial, né? A gente até lida assim, né? Por exemplo, eu aprendi na história do meu casamento com a Lidiane que é bom, quando a mulher descobre que está grávida, a gente esperar um pouco, né? Para contar para as pessoas. Porque é tão frágil esse período, né? E às vezes isso acontece de não vingar, como no meu casamento aconteceu 2 vezes, né? E aí você conta para todo mundo e a coisa não anda, e depois a frustração é maior, né? Então, aqui tinha uma semana, gente. Uma semaninha. Mas Isabel, cheia do Espírito Santo, não é o centro. Isabel não é o centro. Porque pessoas cheias do Espírito Santo abençoam outros, entendem a sua incapacidade, indignidade de ser usado pelo Espírito Santo e centraliza Cristo. O centro é Jesus. Pessoas cheias do Espírito Santo
tem Jesus como o centro da sua vida, como o centro dos seus projetos. Pessoas cheias do Espírito Santo evidenciam a centralidade de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo não é brilhar nas luzes da ribalta, não é extrair, né, suspiros do público, não é ser o maior pregador já visto que ajunta multidões nos estádios, ou compor uma canção mundialmente conhecida. Não é nada disso. Estar cheio do Espírito Santo é o desejo intenso de centralizar aquele que é o único digno de toda glória e todo louvor, Jesus. Você já esteve cheio do Espírito Santo? Faça a sua reflexão. Quando foi que na sua vida o desejo, o único desejo, foi realmente que Jesus fosse o centro? Se isso aconteceu, você estava cheio do Espírito Santo. Você pode estar agora cheio do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo sobre nós não é para a gente ser o centro das atrações, ou brilhar, ou manifestar sinais e prodígios e milagres para que os outros vejam. Nunca foi sobre isso. A ação do Espírito Santo aponta para Jesus. O plano de Deus para a salvação do homem aponta para Jesus. Os evangelhos apontam para Jesus. Todos os sinais que aconteceram em Atos, milagres, sinais e prodígios apontam para Cristo. Toda a literatura produzida no Novo Testamento aponta para Cristo. Todo mundo que nós conhecemos, o mundo criado enquanto criação, aponta para Cristo. Todo o cosmos aponta para Cristo. Tudo aquilo que foi criado por Deus, enquanto o universo conhecido, aponta para a pessoa de Cristo, porque Ele é o centro. Não sou eu, não é você, não é pregador tal, profeta X, milagreiro Y. Não é nada e nunca será nada disso. E sim, Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Ser cheio do Espírito Santo é reconhecer, identificar e realmente tornar visível a centralidade de Jesus. É isso. Eu acho que você provavelmente já deve estar pensando assim: eu acho que eu sou um candidato, né, a estar cheio do Espírito Santo, né? Porque eu já passei por essas experiências, esses sentimentos. Eu penso algo parecido. É isso, gente. Se a pergunta lá no início assusta, né? Porque ser cheio do Espírito Santo, de repente você pensa, né, que, sei lá, ia sair raio dos seus olhos, né? Não é sobre isso não, tá? É quando a gente começa a orar mais, é quando a gente começa a ter mais desejo de estudar as Escrituras, é quando a gente está mais conectado, mais desejoso, mais intenso no reino de Deus. É o Espírito Santo trabalhando na gente. É óbvio que você pode impedir isso. Paulo fala, né? Para não abafar, é a palavra no grego, o Espírito Santo que habita na gente, porque o desejo do Espírito Santo é nos levar a uma comunhão com Deus que vai evidenciar a centralidade de Cristo. Às vezes a gente está distraído, está vacilando mesmo, né? Tá, como diz a Lidiane, com hiperfoco na carne, né? Eu gosto de tênis. Não sei se você já... Eu falei para a Lidiane, né? Às vezes eu exagero, né? E eu falei, cara, quando eu era novo, eu tinha um tênis só. Um Bamba. Quem lembra do Bamba? Bamba, né? Bamba cabeção, que a gente chamava. Eu só tinha... a fase que eu me lembro é essa, né? Eu acho que era da idade do Lucas, assim, ficando adolescente. E esse Bamba era para tudo. Ele era para escola, ele era para festa, ele era para, sei lá, para não se imaginar, só tinha aquele lá. Era aquele lá, e quando aquele acabasse, né, tivesse completamente inutilizável, aí era quando meus pais iam comprar outro, né? Só que eu usava aquele Bamba cabeção, pô, e tinha um amigo meu que trabalhava, né, ele era um pouco mais velho, ele comprou um Nike. E eu estou falando de um período em que não tinha tênis importado, né? Ou era Bamba ou era M2000. M2000 já era caro. E eu vi um Nike, pelo menos, eu tenho essa memória. Eu falei, cara, que tênis lindo, né? E a Lidiane fala que eu tenho, então, um problema emocional aí, que eu fico olhando tênis mesmo, gosto de olhar, gosto de ver as novidades, né? E gosto de conhecer sobre o assunto, né? Gosto e leio mesmo. E
e futuco, né? Acho que o Breno também gosta, né, Breno? O Breno gosta de correr, né? O André também, né? Se for catar aqui, eu acho que todo mundo tem um pouquinho desse negócio, não? Mas o que eu estou querendo salientar é que comigo pode ser isso, contigo é com outra coisa. Porque a gente, quando está afim, né? A gente, quando gosta de uma coisa, a gente estuda, lê, gasta tempo, né? Coleciona, sei lá o que a gente faz, né? As pessoas nem entendem, né? A gente fala, de novo! Tá eu olhando lá os modelos lá, de novo! Eu falei, cara, me deixa em paz, cara, deixa eu ver o negócio aqui, tô causando mal a ninguém, né? Está cheio do Espírito Santo, gente. Permitam-me aqui o exemplo. É estar apaixonado por Jesus. É evidenciar a pessoa dele, a centralidade dele, o senhorio dele. Perceba, não tem um Cristo aqui milagroso, né? Visível, que pode ser tangido com as marcas dos cravos, né? Para Isabel dizer, mãe do meu Senhor. Só tem uma sementinha, mas isso já é o suficiente para Isabel reconhecer a sua indignidade e a centralidade. Quem era o centro dessa história? O meu Senhor. O que significa o meu Senhor aqui? Kuriosmo, né? No grego. Ela reconhece que Jesus, através do Espírito Santo, que estava no ventre de Maria, era o Messias de Israel, o libertador de Israel. Tem muito mais significado para nós que conhecemos a história, para o público, para quem Lucas escreveu, porque eles sabiam que Senhor não era somente o Messias, mas o Filho de Deus. Mas ela centraliza a pessoa de Cristo, porque o segundo aspecto, vamos recapitular, você precisa decorar isso hoje, né? Primeiro aspecto no texto, para quem está cheio do Espírito Santo, é ser bênção na vida de outras pessoas. Vamos falar, gente. É igual a Isabel, né? Efusivo, assim, com alegria. É ser bênção na vida de outras pessoas. No segundo momento, esse aqui do reconhecer a sua indignidade não vale, tá? Que se alinha a B. Então, o segundo aspecto do texto é centralizar a quem? Cristo. É a igreja? Não. São os irmãos que são o centro? Não. É Jesus. Esse é o nosso Senhor. É a Ele que servimos. É sobre Ele a história. Não é sobre a gente. Não é sobre como a gente recebeu o milagre. Não é sobre a gente não ter a capacidade de ter filhos e ser assistido na velhice. Não é nada sobre isso. É sobre Jesus, sobre a pessoa de Cristo. Portanto, anote aí, você, eu, ninguém aqui é o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus é Jesus. Ele é o alvo, Ele é o plano, Ele é o projeto. Ele é quem foi glorificado e herdou o nome acima de todos os nomes, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pessoas cheias do Espírito Santo evidenciam a centralidade de Cristo. Se você está cheio do Espírito Santo, a sua vida evidencia a centralidade de Cristo. Se outras pessoas estão cheias do Espírito Santo, elas evidenciam a centralidade da pessoa de Cristo. Terceiro e último, né? Aí o que ela diz mais? 44. Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Algumas coisas aqui, né? Primeiro é que a criancinha, que é João Batista de 6 meses, salta de alegria, né? Ela identifica aquele movimento como alegria no bebezinho João Batista. E ela vai então profetizar para Maria, dizendo, perceba que eu queria salientar isso no primeiro momento, mas agora eu acho que é mais adequado. Profetizar não é falar sobre o futuro. Não é, porque ela não está falando sobre o futuro, ela está falando sobre o passado. Não é isso? Bem-aventurada que creu. Quando que ela creu? Quando o anjo anunciou. Já passou uma semana. Então a profecia aqui é sobre o passado. É sobre o que Deus falou para ela e a maneira como ela respondeu para Deus. Assim como Zacarias, quando profetizar, ele vai falar sobre a história dos antepassados. Então, ser usado por Deus, falar em nome de Deus, ser um profeta,
não é simplesmente falar sobre coisas vindouras no sentido de que é misterioso e ninguém saberia se o profeta não está falando. Biblicamente, não. Biblicamente é ser cheio do Espírito Santo e ser profeta é falar sobre as coisas de Deus. E como Deus age na história da igreja, do seu povo, desde todo sempre. Percebe? E aí, por exemplo, você vai num culto, e aí o pastor faz uma exposição mostrando para você como o evangelho foi apresentado por Deus desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse. Aí você fala assim, pô, a mensagem foi muito boa. Querido, isso é profecia, tá? É porque a gente quer, né? Veja um plano na sua vida, você vai enriquecer, a gente quer essas coisas, né? Vejo a cura na sua vida que vai acontecer, vejo isso na sua vida que vai acontecer, vejo isso, e o centro é a gente. A gente que quer ouvir o que vai acontecer com a gente. Profecia no Novo Testamento não, é sobre o que Deus está fazendo, sobre o projeto dele, porque o profeta está sendo usado pelo Espírito Santo para evidenciar o plano de Deus, a centralização de Cristo e o projeto da salvação para a humanidade. É isso que é ser profeta. É o que está acontecendo com essa mulher aqui, embora o texto não diga que ela é profeta, mas ela está sendo usada pelo Espírito Santo como uma profetisa e falando realmente em nome de Deus aquilo que Deus estaria fazendo. Bem-aventurada a que creu no passado que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Terceiro aspecto de pessoas que estão cheias do Espírito Santo, e aqui eu não vou falar de Maria, né, porque ela diz que Maria creu. E o terceiro ponto poderia ser a fé de Maria, né? Que creu mesmo na contramão, né, de uma sociedade que a julgaria, e ela realmente é bem-aventurada dentre todas as mulheres. Mas o nosso ponto aqui é Isabel, porque é sobre Isabel o texto aqui, como colocando ela, a voz que Maria precisava ouvir naquele momento de fragilidade. Lembra que eu falei para você no início que Maria está seguindo as migalhas? Seguindo a teia, o anjo deixa, né, algumas pistas e ela vai atrás, porque ela precisa de respostas. O anjo não ficou aparecendo para ela todo dia. Ele apareceu, falou e sumiu. E ela ficou com isso. Então, não era simplesmente receber uma bênção, mas haviam implicações, né, sociais, como já falei algumas vezes aqui, inclusive estou me repetindo toda hora, que poderia trazer para ela problemas gravíssimos, né? Então, havia uma necessidade de Maria de obter resposta, por isso ela vai até Isabel. Por isso ela corre até a pista dada pelo anjo. E aí ela vai ouvir de Isabel que ela era bem-aventurada porque ela creu. Isso é o Espírito Santo dizendo para ela. Pensa aqui, você tem uma anunciação do anjo, você estará grávida do Espírito do anjo, vai embora. Ela fica ali, mano, o que eu vou fazer? Eu vou lá em Isabel. Essa viagem de uma semana, ela pensou muita coisa. Inclusive, deve ter pensado, será que eu estou louca? É uma possibilidade. 14 anos, gente. O que eu sabia quando eu tinha 14 anos, né? Ela está pensando, ela precisa de algo mais no sentido de entender melhor o que Deus estava fazendo. E aí, quando ela chega lá em Isabel, sem saber o que vai acontecer, ela já é recebida com a voz do Espírito Santo dizendo que ela era bem-aventurada. Entende? A confirmação. Isso aqui é uma confirmação daquilo que Deus já havia falado para ela. Deus faz questão, né? Não só aqui. Por exemplo, quando ela vai ter o bebê, não é? Em situações adversas, e que Jesus vai nascer, quem é que está lá? Os pastores. Não é isso? O anjo não fala com os pastores? Os pastores não vão visitar? Isso não é isso é sobre os pastores? Não, pô, é sobre Maria, sobre José. Isso é uma evidência de que Deus estava cuidando. Ela precisava ouvir essa coisa, precisava ver o cuidado de Deus. Depois aparece quem? Os reis magos, né, que não eram reis, a gente já viu isso, e trazem presentes, né, para um rei. E o que está acontecendo? Deus está usando pessoas para que realmente Maria e José entendessem e tivessem convicção de que Deus estava no controle daquilo e cuidando daquilo. Tudo isso acontece para essa finalidade. Nesse momento, Isabel está sendo usada por Deus para isso.
para realmente fazer com que Maria entendesse que o projeto era de Deus e as coisas realmente eram certas, né, de se darem como Deus havia falado. Bem-aventurada é que creu, né? Então, no terceiro momento, eu não vou falar de Maria, né, embora eu tenha gastado um tempo para explicar, mas o terceiro aspecto é que pessoas cheias do Espírito Santo, elas se alegram em fazer parte do plano de Deus, mesmo sabendo que elas não são o centro. O centro aqui é o evento, o bebê que está no ventre da bem-aventurada Maria. Esse é o centro do texto. Mas Isabel também experimentou um milagre. O anjo também apareceu para ela. Mas não era sobre João Batista. João Batista seria uma ferramenta usada por Deus para apontar para Cristo. E Isabel se alegra. Está entendendo a coisa? Às vezes a gente percebe outras pessoas sendo abençoadas, né? E a gente faz uma matemática meio mesquinha e egoísta assim. Por que comigo não acontece assim? Por que na minha história não se deu dessa forma, né? Por que com fulano e ciclano, né, eu vejo a mão de Deus de maneira tão clara na minha vida? Sabe esse tipo de leitura? Esse tipo de má compreensão do projeto de Deus? O que a gente precisa entender é que pessoas cheias do Espírito Santo entendem o seu lugar no plano de Deus. E que muitas vezes não vai ser sobre ela, como eu falei aqui. Muitas vezes ela não vai ser o centro, vai ser ela a ser usada para que a vinda de Cristo aconteça. De repente o papel é mínimo. O papel pode ser mínimo, mas extremamente importante. Eu já contei para vocês, mas vale aqui para ilustrar como eu cheguei em Santa Catarina. Foi seguindo as migalhas. Deus não falou, vai para Santa Catarina, né? Eu não tive um sonho, não veio um anjo. As coisas vão acontecendo. E aí uma pessoinha que passa na sua história, que de repente nem vai reaparecer, traz alguma coisa, diz alguma coisa, mostra alguma coisa que faz todo sentido. E ela está sendo usada por Deus. Embora pareça que o papel dela nessa história seja tão insignificante. Percebe? Mas todos que se colocam à disposição de Deus e se estão cheios do Espírito Santo, vão realmente perceber o seu lugar e estar feliz, bem-aventurada és tu porque creu. Não é sobre ela, Isabel, é sobre Maria. Esse é o papel dela no texto. É tranquilizar Maria, de que por causa da fé de Maria, as promessas de Deus iriam se cumprir. Amém? Amém. Qual é o seu papel no reino de Deus? É chegar cedo aqui para botar essas caixas em cima da estante ali para funcionar? É cuidar das crianças? É dirigir um grupo? Sei lá, abrir a boca para falar de Cristo para uma pessoa que está sensibilizada em um momento específico? Eu não sei. São tantas possibilidades. Mas a gente precisa entender que todos esses detalhes, todas essas filigranas, são realmente ações importantíssimas dentro do reino de Deus. E nem sempre vai ser sobre a gente receber a bênção, a gente ter a visão, a gente ter a experiência. Não é bem assim que a coisa funciona, é muito mais sutil. É muito mais sutil. Eu já me senti em momentos mais frágeis, cuidado por Deus, num abraço que eu recebi ali na frente. Coisa tão boba. E aí, pastor? Foi uma bênção hoje. Eu não estou falando que você tem que falar isso não, tá? E nem que tenha sido uma bênção. Mas sabe a coisa que tu percebe que no momento de fragilidade, até que você está questionando, cara, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu não sou a pessoa certa para isso não. E aí vem alguém e diz que a mensagem foi uma bênção, e você tem que ficar pensando assim, pô, mas não é sobre mim, né? Não é sobre minha capacidade de convencer ninguém, de argumentar. Então, pouco me importa como eu me sinto nessa história. O centro é Cristo. Amém. Pessoas cheias do Espírito Santo se alegram de estar no lugar que Deus colocou você para que você faça e cumpra o seu papel, por mais diminuto que ele seja. Maria vai
voltar para casa, né? E aqui é maneiro, né? Eu até pensei assim, desculpa, eu estou meio empolgado, né? Vou pregar tudo, né? Até o 56, porque tem um cântico, né, de Maria chamado Magnificai, né, de Maria. É Magnificai porque a primeira palavra no grego é Magnificai, né? Na verdade, Magnificai é latim, mas é a tradução, a transliteração do grego para a primeira palavra que aparece no cântico de Maria. Então ficou conhecido como o Magnificat de Maria. Aqui é maneiro, cara. É um cântico, né? É um cântico. E eu quero que você entenda que o que Lucas está fazendo é colocar aqui uma música que era conhecida pela igreja já. Então, isso aqui que Maria canta, que Zacarias canta, também tem um cântico de Zacarias depois, né? É uma música que já era conhecida no período em que Lucas escreveu o seu evangelho, provavelmente anos 50, anos 60, depois da morte de Cristo, e ele encaixa aqui. Não quer dizer que Maria não tenha sido autora, né? Provavelmente foi. Mas aqui é belíssimo, né? Eu falei, não vou pregar tudo, vai ficar muito grande, mas pelo menos isso aqui eu tenho que relatar. Depois que Maria ouve, né, e tem o coração tranquilizado de que Deus iria cumprir as promessas que ele havia feito, o que ela faz? Ela canta. Maneiro, né? Vai falar para mim que isso não é maneiro. Ela não faz uma oração, né? Ela não faz promessa. Ela canta. Vamos ler o cântico, pelo menos, vocês me permitem? A não ser que você não queira. Se você não quiser, eu vou ler assim mesmo. Versículo 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de uma serva, e a partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E aí diz o texto que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Eu poderia ter aqui um terceiro ponto, linha B. Crentes cheios do Espírito Santo adoram a Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar?